Saudações, amigos, papel escorregou, estamos de volta aqui a mais um vídeo de matemática discreta e agora nós entraremos no termo de enunciados quantificados, que é uma matéria muito importante aqui para o nosso curso de discreta, e sempre há questões na prova aí que vale 2 pontos e meio em cima disso, e isso é algo que a gente precisa ter bem entendido. É difícil? Não é difícil, mas, como sabemos, né, denota e exige-se um pouco de entendimento. Então vamos lá, pessoal. Antes de entrar na questão de enunciados quantificados, nós precisamos saber definir duas coisas. Primeiro, constante, e segundo, variável. Uma constante, como a gente sabe pela matemática, pelo cálculo e outras áreas, é que a constante ela é um objeto, vou abreviar aqui, fixo e determinado. Ela é muito bem determinada, uma constante. Você não olha para uma equação e você fala, essa aqui da equação é constante, só que ela está indeterminada, que ela é uma letra. Você não vê isso. Você vê sempre uma coisa como muito bem determinado. Então vamos usar um exemplo aqui de constante. Botei perto aqui, devo ter colocado mais distante. Vamos lá. 1 é um número natural. Eu não estou falando de algum número que eu ainda não sei como é que é, de algum número que eu quero descobrir qual é o número, não. Eu estou falando algo fixo. 1 é um número natural, ponto. Verdadeiro ou falso, tem aqui uma constante bem determinada. Agora, uma variável, ela é um objeto fixo, porém é indeterminada. Vou terminar aqui em cima também. Por exemplo, se eu estiver dizendo para você bem assim, caro aluno, x é par. Então, quem que é x? Se isso aqui for um enunciado verdadeiro, eu poderia assumir que x é 2, x é 8, x é 16, x é 100, x é 1 milhão, enfim. Eu sei que é um objeto fixo, sei que é um x, porém ele é indeterminado. Eu não sei quem é esse x que eu tô lidando. Agora, se eu falar, por exemplo, triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5. Então, eu estou falando de um triângulo retângulo específico, de lados 3, 4 e 5. Então, eu estou falando em questão de constante. Agora, se eu falar a função f de x, que função f de x eu estou me referindo? Eu posso estar falando de uma função f de x em favor de logaritmo natural, em favor de uma função trigonométrica. Então, ela entra nessa questão de variável. Entendendo isso, nós vamos agora entrar numa terceira definição, que é a definição de propriedades. Propriedades são características, adjetivos atribuídos aos objetos determinados. Característica, aí rapaz, português falou. Característica que são atribuídas a objetos. Por exemplo, eu posso dizer para você que
João é homem. Quando eu digo para você que João é homem, esse homem ele se apresenta como uma característica de João. Então aqui nós vemos que esse homem é uma propriedade de João. Falando assim fica meio óbvio, meio esquisito, mas isso aqui é muito crucial porque nós vamos ver agora. Nós podemos utilizar infinitas formas de propriedade. Por exemplo, ser homem, ou ser mulher também, tanto como podemos dizer ser quadrado, perfeito, quadrado, perfeito, como também podemos usar ser número real, e infinitas outras possibilidades. Mas nós podemos também utilizar as propriedades com variáveis. Por exemplo, a gente pode dizer que X é homem, ou que Y é quadrado perfeito. Ou podemos dizer que Z é número real. Então, isso aqui são algumas formas de nós utilizarmos as propriedades utilizando variáveis. Outros exemplos, por exemplo, quando eu digo ser infinito, eu posso reescrever como x é finito. Porém, nós precisamos lembrar que eu estou usando aqui em cima a palavra infinito, aqui embaixo finito. Qual relação uma tem com a outra? Você, como estudante do CEDERJ, você leu o material e você viu que eles ensinam que isso aqui existe uma relação de negação. Quando a gente nega esse enunciado, nós encontraremos x é finito. E se nós negarmos x é finito, nós encontraremos x é infinito. Isso aqui acontece com várias outras palavras, como por exemplo par e ímpar, e muitas outras. Se você observar bem o seu material, você vai encontrar várias dessas referências. Agora nós também podemos usar, por exemplo, ser homem feliz, aonde vamos ter que Y é homem e Y é feliz. Y é homem e Y é feliz. Isso aqui são, vamos dizer, as duas propriedades que esse enunciado possui. Agora, se quisermos, ser número ou figura, nós dizemos então que Z é número ou Z é figura. Ficou um Z aqui, passar um traço para separar. Então, o que nós estamos percebendo de padrão se repetindo aqui?
nós estamos usando uma mesma variável em todas as propriedades do enunciado dado. Ou seja, se ele me deu ser homem feliz e eu digo que a propriedade homem está alinhada à propriedade Y, e eu sei que feliz é uma característica, é um adjetivo de homem, eu não posso usar aqui uma outra variável. Eu tenho que usar a mesma variável para o meu enunciado dado. Então, isso aqui é uma coisa para a gente ficar também atentos. Agora, se nós dissermos ser racional, se animal. Então, nós vamos ter aqui se o é animal, se o é animal, então o é racional. Muito tranquilo. Ser matriz é o mesmo que ser tabela de números. Aqui nós temos um caso de é o mesmo que. É o mesmo que, a gente não falou isso aqui, mas provavelmente no material você deve ter observado que é o mesmo que ele indica, na verdade, uma biimplicação. Isso aqui são detalhes que a gente vai pegando com o tempo e com a prática de matemática discreta. Então, como é que ficaria esse enunciado? V é matriz se e somente se V é a tabela de números. Prontinho. Agora, pessoal, nós já sabemos já como reescrever um enunciado com propriedades ligadas a variáveis. Agora que vem realmente o cerne dessa questão, que nós vamos entrar na parte de quantificar esse enunciado. Então, vamos virar a folha. Quando nós falamos em quantificar, nós temos que pensar na existência dos quantificadores Às vezes você já passou por quantificadores lógicos, você já passou ou está passando por matemática discreta e você já obteve algum avanço, então você já sabe utilizar os símbolos dos quantificadores. Mas aqui vamos nos atrelar aqui a apenas passar o conteúdo teórico e de definição de quantificadores lógicos. E no próximo vídeo a gente já grava já com simbolização, ensinando a simbolizar, ensinando a fazer equivalência, negação. A gente deixa isso para o nosso próximo episódio, que aí o vídeo não fica muito extenso. Existem dois tipos de quantificadores lógicos. Existe o de generalização e existe o de
Generalização, existencialização. Qual é a diferença entre os dois? Um, ele remete ao grupo maior. O outro remete a existências, possibilidades de existências. Então vamos lá. A generalização, normalmente nós escrevemos ela como para todo. A existencialização nós escrevemos normalmente como existe ao menos um. Já dizendo para vocês que um é a negação do outro. Então já vamos adiantar um conteúdo da aula seguinte. Generalização é a negação de existencialização e vice-versa. Então, pessoal, vamos ver também outras formas de reescrever esses quantificadores. O para todo, ele pode ser escrito como todo, toda. O plural, final hoje, deixa eu resumir aqui para não ficar muito demorado. E ele também pode possuir ocorrência de propriedades expressas com auxílio de pronomes pessoais. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Já na existencialização, a gente pode também encontrar como existe, existem, alguém, então tá ok. Vamos agora, assim, a existencialização ela também pode possuir ocorrência de propriedade expressa por pronomes pessoais. Escrevi aqui também só para... Agora vamos usar alguns exemplos. Se eu digo para você que um determinado enunciado dado, ele seja da forma de todas as matrizes são invertíveis. Todas as matrizes são invertíveis. Quando nós vamos separar as propriedades e as variáveis desse enunciado, nós encontraremos x é a matriz e x é invertíveis. No caso, invertível, estou usando o singular, né? Então, quando eu digo todas as matrizes são invertíveis, eu posso simbolizar como para todo x. Isso aqui é o meu quantificador lógico de generalização para todo x. Porém, na hora que a gente vai identificar na generalização, isso aqui é regra de generalização, vamos colocar aqui assim, vou aplicar aonde está a palavra e vou escrever regra. Quando eu digo que duas propriedades, eu utilizo duas propriedades para a mesma variável e eu ligo elas com um verbo, eu vou usar um conectivo específico. Vamos ver aqui. Eu tenho para todo x, aonde eu tenho c, x,
é matriz, então x é invertível. Como assim? Dessa forma mesmo. Isso é uma regra que só existe na generalização. Quando a gente separa duas propriedades de um mesmo domínio, o domínio X. Então, nós estamos trabalhando um domínio de X, onde existe um conjunto universo de matriz invertível. Então, quando possuímos um verbo, aqui no caso foi o verbo ser, é muito comum acontecer isso. O verbo ser, nós vamos reescrever esse enunciado com uma implicação. Agora vamos ver um outro exemplo muito similar. Vou usar as mesmas palavras aqui, porém vou trocar a ordem de uma aqui. Olha lá. Todas são matrizes invertíveis. Invertíveis. Vamos lá. Quais são as propriedades que eu possuo aqui? X é matriz. X é invertível. Olha só. Eu tenho praticamente o mesmo enunciado, as mesmas palavras, mas o que vai diferenciar um enunciado do outro enunciado aqui é aonde o verbo está. Veja bem, eu tenho um verbo que está aqui entre duas propriedades e eu tenho um verbo que está antes das propriedades. Então, quando formos fazer a simbolização e reescrita desse enunciado, nós teremos da seguinte forma: para todo x, onde x é matriz e x é invertível. Pois bem, a posição do verbo na frase, no enunciado, ele vai me indicar se eu terei uma conjunção ou se eu terei uma implicação. Entendendo isso, nós vamos agora... não, vamos ver mais um exemplo que eu ia falar sobre os pronomes pessoais. Eu estava até esquecendo. Se eu uso, por exemplo, o enunciado ele é homem, eu posso generalizar esse enunciado. De que forma? Todos são homens. Essa é a generalização desse enunciado. Porém, esse enunciado ele também pode ser passado pelo processo de existencialização, que no caso será existem homens. Então a gente pode utilizar um exemplo. Vou colocar aqui no lado para economizar folha. Se ele é homem, então ele
generalização desse enunciado é para todo X, aonde X é homem. Então vamos lá. Se X é homem, então X é mortal. Essa é a generalização desse enunciado dado. Agora, se formos fazer, por exemplo, uma existencialização desse enunciado. Existe X aonde se X é homem, então X é mortal. Se X é homem, X é mortal. Falamos dois exemplos de existencialização sem entrarmos bem em existencialização. Vamos lá. É o mesmo caminho, porém um caminho onde a gente muda o quantificador. Praticamente isso. Se a gente usa a frase, o enunciado, existem transformações. Olha, pessoal, esses exemplos que a gente usa aqui, a maioria deles estão no próprio conteúdo. Então, vocês podem entrar lá e vocês podem conferir que estamos falando o que realmente é ensinado e é passado. Vamos lá, existem transformações injetivas. Vamos separar, então, esse enunciado em propriedades com variáveis. Vamos lá. Eu vou ter X é transformação e eu vou ter também que X é injetiva. E como é que eu vou simbolizar aqui? Existe X aonde X é transformação e X é injetiva. Então é isso, pessoal. Nós agora acabamos de introduzir o tema de enunciados quantificados e na nossa próxima aula a gente vai aprender a simbolizar, a fazer equivalências e a fazer negação. Se negação não der na próxima, vai ser na seguinte. Se você gostou da nossa aula, se inscreve no canal. Se você não gostou, se inscreve também. Coloque aí nos comentários abaixo suas dúvidas, sugestões, suas críticas e qualquer coisa que a gente pode fazer para poder melhorar o canal para vocês. Curte também o canal, ajuda a gente a crescer, divulga aí com seus colegas de curso, seus colegas de outras faculdades também e vamos estudar. Até a próxima, pessoal.